Meu cunhado incendiou minha casa comigo dentro e ainda tentou me culpar. Meu nome é Helena, tenho 82 anos e hoje quero contar para vocês uma história que nunca compartilhei completamente com ninguém. Uma história que carrego em meu peito há décadas, mas que agora sinto que preciso dividir. Porque se eu sobrevivi a tudo o que vivi, talvez minha história possa ajudar alguém que está passando por algo parecido. A verdade por trás do incêndio que todos na cidade pensaram ter sido um acidente, ou pior, culpa minha. Vou contar como a pessoa que deveria ser da minha família não só tentou me matar, mas também orquestrou um plano cruel para destruir minha reputação e me colocar como a vilã da minha própria tragédia. Mas antes de começar, quero saber de onde você está me assistindo. Escreva aqui nos comentários, porque quero sentir que essa história chega longe, que há pessoas em muitos lugares dispostas a ouvir. E se puder, curta este vídeo e se inscreva no canal. Isso me ajuda a continuar contando essas histórias e a alcançar mais pessoas. Agora, respire fundo e me acompanhe, porque essa história não é fácil de contar. Minha casa não era um palácio, mas era meu santuário. Uma casa simples que eu e meu falecido marido, João, construímos com nosso suor. Tinha um jardim na frente com as roseiras que ele plantou para mim. O cheiro da casa era de bolo de fubá no forno e de terra molhada depois da chuva. Era o cheiro de uma vida inteira de memórias boas. Cada cômodo daquela casa tinha uma história. A cozinha, onde preparei milhares de refeições, onde João tomava seu café da manhã lendo o jornal todos os dias. O quarto, onde passamos nossas melhores noites de sono, onde conversávamos sobre os planos para o futuro. A sala, onde recebíamos os amigos nos domingos, onde víamos televisão juntinhos no sofá que compramos quando ainda éramos jovens. Era uma casa de 2 quartos, uma sala, cozinha e um banheiro. Nada luxuoso, mas tudo nosso, quitada com muito sacrifício. João trabalhava como pedreiro e eu costurava para fora. Cada tijolo daquela casa custou suor. Cada azulejo foi colocado com amor. As paredes eram pintadas de um verde claro que eu escolhi porque me lembrava da cor do mar, que eu tinha visto uma vez só na vida, na nossa lua de mel. O jardim era meu orgulho. Além das roseiras do João, eu tinha um pé de jasmim que perfumava toda a frente da casa nas noites de verão. Havia um pequeno canteiro de temperos, manjericão, alecrim, cebolinha. Tudo o que eu precisava para temperar a comida estava ali, ao alcance das minhas mãos. Era um pedacinho do paraíso que construímos juntos. Depois que João se foi, a família era só eu e as lembranças. Meu cunhado, irmão de João, sempre foi um homem de olhar cobiçoso e palavras mansas. Ele se mostrava prestativo, mas eu sentia uma inveja silenciosa no ar, um ressentimento por eu ter a casa quitada e uma vida estável. O sentimento opressor era o da falsidade disfarçada de cuidado familiar. Roberto, esse era o nome do meu cunhado, era 3 anos mais novo que João. Mas enquanto meu marido era trabalhador e honesto, Roberto sempre foi do tipo que procurava o caminho mais fácil. Quando éramos mais novos, ele já demonstrava essa tendência. Sempre pedindo dinheiro emprestado ao irmão, sempre com uma desculpa na ponta da língua, sempre prometendo devolver e nunca cumprindo. Depois que João morreu, Roberto começou a aparecer mais em casa. No começo, eu achei que era solidariedade, que ele estava tentando cuidar da cunhada viúva. Mas com o tempo, percebi que havia algo mais. Ele observava tudo com muita atenção. Fazia perguntas sobre a aposentadoria, sobre as economias, sobre o valor da casa. Sempre de forma sutil, mas insistente. Helena, você não acha perigoso uma mulher sozinha numa casa dessas? Ele dizia. Você já pensou em vender e ir morar num apartamento menor?
Essas perguntas me incomodavam, mas eu tentava ser educada. Afinal, ele era família. Roberto nunca foi casado. Dizia que nunca encontrou a mulher certa, mas a verdade é que ele era irresponsável demais para manter qualquer relacionamento sério. Morava num quartinho alugado no centro da cidade, vivia de trabalhos esporádicos, sempre endividado. E eu via no olhar dele quando ele observava minha casa, meus móveis, meu jardim, uma mistura de inveja e ressentimento que me gelava o sangue. Ele tinha o costume de aparecer na hora do almoço, sempre com fome, sempre com alguma história sobre como estava difícil arrumar trabalho. Eu, por educação e por respeito à memória do meu marido, sempre oferecia comida, sempre escutava suas lamentações. Mas no fundo, eu sabia que aquilo não era apenas uma visita familiar. Era um estudo, uma análise da minha vida, dos meus bens, das minhas vulnerabilidades. O primeiro sinal de que algo não estava certo aconteceu numa tarde de quinta-feira. Roberto estava ajudando a consertar uma torneira na cozinha que estava pingando. Eu estava preparando café, observando ele mexer com as ferramentas. De repente, ele se levantou rapidamente e, sem querer, esbarrou na cristaleira. A única foto emoldurada que eu tinha do meu casamento, que ficava sempre ali, caiu no chão. O som do vidro se estilhaçando ecoou pela cozinha como um presságio. Eu me abaixei para recolher os cacos e, quando levantei, vi algo que me gelou a espinha. Roberto estava me observando com um sorriso mínimo, quase imperceptível, mas que eu consegui captar. Não era um sorriso de constrangimento por ter quebrado algo importante. Era um sorriso de satisfação. "Desculpa, Helena", ele disse, mas sua voz não carregava nenhuma sinceridade. "Essas coisas acontecem. Ainda bem que você tem outras fotos, né?" Mas eu não tinha outras fotos. Aquela era a única foto profissional do nosso casamento que havia sobrevivido ao tempo. E de alguma forma eu senti que ele sabia disso. Naquele dia, o cheiro de café na minha cozinha pareceu amargo. A partir daquele momento, comecei a prestar mais atenção nos detalhes. Roberto sempre chegava quando eu não estava esperando. Sempre tinha uma desculpa para entrar em todos os cômodos da casa. Dizia que estava verificando se tinha algum vazamento, algum problema elétrico, alguma coisa que uma mulher sozinha não conseguiria perceber. Ele fazia comentários estranhos. "Você vive bem demais aqui sozinha, Helena. Essa casa vale uma fortuna, você sabia? Se eu fosse você, venderia tudo e aproveitaria a vida." E sempre terminava com aquele sorriso falso, como se fosse uma piada. Mas eu sabia que não era. As visitas se tornaram mais frequentes. Ele aparecia de manhã cedo, quando eu ainda estava de camisola, dizendo que estava passando ali perto. Aparecia no final da tarde, sempre com fome, sempre precisando de alguma coisa. Aparecia nos finais de semana, trazendo cachaça, dizendo que queria fazer companhia para a cunhada viúva. Comecei a me sentir prisioneira na minha própria casa. Quando ele estava lá, eu me sentia observada, estudada. Ele sabia onde eu guardava as chaves, conhecia minha rotina, sabia que eu dormia cedo e acordava tarde. Sabia que eu era uma mulher sozinha, sem filhos, sem parentes próximos além dele. O pedido de dinheiro veio numa terça-feira chuvosa. Roberto chegou molhado, dizendo que estava com problemas financeiros sérios. Precisava de R$ 5.000 emprestados para pagar uma dívida urgente. Disse que, se não pagasse, pessoas perigosas poderiam machucá-lo. "Helena, você é a única pessoa que pode me ajudar", ele disse. E pela primeira vez vi lágrimas nos olhos dele. "Eu prometo que devolvo tudo, com juros. Você sabe que eu sempre pago minhas dívidas, mas eu sabia que ele nunca pagava suas dívidas. João me contava sobre todos os empréstimos que fez ao irmão ao longo dos anos e que nunca foram devolvidos. Mesmo assim, eu senti pena.
Afinal, era o irmão do meu marido. Acabei emprestando o dinheiro. 2 semanas depois, ele voltou pedindo mais 2.000. Depois foi 1.500. Depois 800. Sempre com lágrimas, sempre com desculpas, sempre com promessas de devolução. Em 6 meses, eu havia emprestado mais de 10.000 reais para ele. Dinheiro que eu não tinha sobrando, que tirei das minhas economias, da minha aposentadoria. Quando finalmente criei coragem para cobrar, a máscara dele caiu. Ah, Helena, você está muito preocupada com dinheiro. Relaxa, mulher. Você tem essa casa, tem aposentadoria, não vai passar fome. E quando eu insisti, ele ficou agressivo. Você está cobrando da própria família? Que tipo de pessoa você é? Foi nesse momento que percebi que Roberto não era apenas um cunhado problemático. Ele era perigoso. Havia algo em seus olhos, uma frieza que eu nunca tinha visto antes. Era como se ele estivesse calculando alguma coisa, planejando alguma coisa. Comecei a trancar a casa por dentro, mesmo durante o dia. Parei de abrir a porta quando ele aparecia sem avisar, mas ele tinha as chaves. João havia dado um molho de chaves para o irmão anos atrás, para emergências, e Roberto ainda as tinha. Numa manhã de domingo, acordei com o barulho de alguém mexendo na cozinha. Era Roberto, preparando café como se estivesse em casa. Quando me viu, ele sorriu. Bom dia, cunhada. Trouxe pão fresco para o café da manhã. Roberto, você não pode entrar na minha casa assim, eu disse, tentando manter a calma. Casa? Essa casa já foi do meu irmão também. Eu me sinto em casa aqui. E então ele me olhou de uma forma que me fez entender que aquilo não era apenas uma visita. Era uma demonstração de poder. Ele queria que eu soubesse que ele podia entrar quando quisesse, que eu não estava segura nem na minha própria casa. A partir daquele dia, comecei a viver em estado de alerta constante. Troquei as fechaduras, mas de alguma forma ele continuava encontrando maneiras de entrar. Às vezes eu chegava em casa e percebia que alguém tinha estado lá. Pequenas coisas fora do lugar, gavetas ligeiramente abertas, a sensação de que alguém havia revirado meus pertences. Comecei a ter pesadelos. Sonhava que acordava e encontrava Roberto sentado na minha cama, me observando dormir. Sonhava que ele estava na minha cozinha, mexendo na comida, colocando alguma coisa na minha bebida. Sonhava que ele incendiava a casa comigo dentro. Esse último sonho se repetia com tanta frequência que comecei a achar que era uma premonição. Eu acordava suada, com o cheiro de fumaça nas narinas, mesmo que não houvesse fogo em lugar nenhum. Era como se meu subconsciente estivesse tentando me avisar de alguma coisa. Procurei ajuda na igreja. Conversei com o padre sobre meus medos, sobre a sensação de que minha vida estava em perigo. Ele me disse para rezar, para ter fé, para não pensar coisas ruins sobre a família. Mas eu não conseguia ignorar minha intuição. Algo terrível estava para acontecer. Tentei conversar com algumas vizinhas sobre minha situação, mas elas não levaram a sério. Roberto sempre foi um rapaz educado, diziam. Ele está tentando cuidar de você, Helena. Você deveria ser grata por ter alguém da família por perto. Mas elas não sabiam do que eu sabia. Não tinham visto o sorriso frio quando a foto do meu casamento se quebrou. Não tinham percebido a maneira como ele observava cada canto da minha casa, como se estivesse avaliando seu valor. Não tinham sentido o medo que eu sentia sempre que ele estava por perto. A situação se agravou quando Roberto começou a fazer comentários sobre minha saúde mental. Helena, você anda muito deprimida ultimamente, ele dizia para as vizinhas. Ela fala sozinha, sabe? Acho que a solidão está fazendo mal para ela. Ele estava construindo uma narrativa, espalhando a ideia de que eu era uma mulher instável, deprimida, talvez até perigosa para mim mesma. E eu percebi que isso fazia parte de um plano maior.
ele estava preparando o terreno para alguma coisa. Foi então que comecei a escrever. Todas as noites eu escrevia em um caderno tudo o que havia acontecido durante o dia. Todas as visitas de Roberto, todas as coisas estranhas que ele dizia, todos os momentos em que me sentia ameaçada. Eu sabia que, se algo acontecesse comigo, alguém precisaria saber a verdade. Escondi o caderno num lugar que só eu conhecia, dentro de uma lata de biscoitos que ficava no fundo do guarda-roupa. Todas as noites eu escrevia mais algumas páginas. Era minha forma de resistir, de manter minha sanidade, de documentar o que estava acontecendo. A última entrada que fiz no caderno foi numa sexta-feira, 3 dias antes do incêndio. Roberto havia aparecido de manhã, mais agitado que o normal. Ele disse que tinha conseguido um trabalho bom, que logo poderia me pagar tudo o que devia. Mas havia algo diferente no jeito dele falar, nos olhos dele. Era como se ele estivesse se despedindo. Helena, você sabe que eu sempre gostei de você, né? Ele disse quando estava saindo. Você sempre foi uma boa cunhada para mim. Espero que você se lembre disso. Naquela noite, eu mal consegui dormir. Havia uma tensão no ar, uma sensação de que algo estava prestes a acontecer. Deixei uma faca debaixo do travesseiro e dormi com a porta do quarto trancada. Meu coração estava disparado, como se meu corpo soubesse que o perigo estava chegando. A noite do incêndio começou como qualquer outra. Eu tinha jantado cedo, assistido um pouco de televisão e fui dormir por volta das 9 horas. Estava cansada, mas não conseguia relaxar completamente. Havia uma inquietação no ar, como se o próprio universo estivesse me alertando sobre o que estava por vir. Devo ter adormecido por volta das 10 horas. Sonhei que estava no jardim com João, cuidando das roseiras. Ele me dizia que eu precisava ser forte, que tempos difíceis estavam chegando, mas que eu conseguiria superar tudo. No sonho, ele pegou minha mão e disse: Helena, você é mais forte do que imagina. Nunca se esqueça disso. Foi o cheiro que me acordou. Um cheiro acre e penetrante que queimava as narinas. Fumaça. Meu primeiro pensamento foi que algum vizinho estava queimando lixo no quintal, mas o cheiro estava muito forte, muito próximo. Quando abri os olhos, vi uma claridade estranha vindo debaixo da porta do quarto. Levantei da cama e, quando toquei na maçaneta da porta, quase gritei. Estava quente, muito quente. O calor vinha do corredor e eu pude ouvir o som inconfundível do fogo crepitando, da madeira estalando, da minha casa sendo devorada pelas chamas. Tentei abrir a porta, mas ela estava quente demais. O calor na porta do meu quarto era um monstro, uma força viva que me impedia de sair. A fumaça começou a entrar por baixo da porta e percebi que tinha apenas alguns minutos antes que o quarto ficasse completamente tomado. Corri para a janela, minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia abrir o trinco. Quando finalmente consegui, uma rajada de ar frio entrou no quarto, trazendo alívio momentâneo. Mas quando olhei para fora, vi que as chamas já haviam tomado toda a frente da casa. Minha única saída era pela janela dos fundos. Não havia tempo para pegar nada, nem meu caderno, nem fotos, nem documentos. Apenas a camisola que eu vestia e a determinação de sair viva daquela situação. Consegui quebrar a janela dos fundos com uma cadeira e pulei para o jardim, cortando as pernas nos cacos de vidro. O frio da noite, em contraste com o calor das chamas, era surreal. Eu estava descalça, ferida, em choque, mas viva. Corri para longe da casa porque o fogo estava se espalhando rapidamente. Era como se alguém tivesse derramado combustível em vários pontos da casa ao mesmo tempo. Foi então que olhei para a rua. Por entre as chamas que devoravam meu passado, minha história, minha vida inteira, eu o vi. Meu cunhado Roberto, parado na esquina, sob a luz de um poste, com o rosto iluminado pelo fogo da minha casa.
Ele não estava chocado, não estava correndo para ajudar, não estava gritando por socorro. Ele estava simplesmente parado ali, assistindo. E no rosto dele vi a mesma expressão que tinha visto no dia em que ele quebrou a foto do meu casamento. Era um olhar de satisfação, de missão cumprida. Nossos olhos se encontraram por um momento. Ele me viu ali, ferida, em choque, assistindo tudo o que eu tinha a ser destruído. E ele sorriu. Foi um sorriso pequeno, mas que eu consegui ver claramente à luz das chamas. Era o sorriso de alguém que havia conseguido exatamente o que queria. Naquele momento, toda a minha confusão, todo o meu choque se transformaram em uma compreensão cristalina. Roberto não estava ali por acaso, ele não estava ali para ajudar, ele estava ali para ter certeza de que o trabalho havia sido bem feito. Ele estava ali para me ver morrer. Mas eu não morri. E quando ele percebeu que eu tinha sobrevivido, que eu estava viva e que eu o tinha visto, a expressão dele mudou. O sorriso desapareceu, foi substituído por algo que parecia quase decepção. Ele começou a andar em minha direção e instintivamente eu recuei. Não sabia suas intenções, mas sabia que não eram boas. Foi quando apareceram os primeiros vizinhos, alertados pelas chamas e pela fumaça. Roberto imediatamente mudou sua postura, assumindo um ar de preocupação. "Helena, graças a Deus você está viva!" ele gritou, correndo em minha direção. "Eu estava passando por aqui e vi o fogo. Tentei entrar para te salvar, mas as chamas eram muito altas. Mas eu sabia que ele estava mentindo. Eu tinha visto o sorriso, eu tinha visto a satisfação. Eu sabia que ele não estava ali para me salvar. Ele estava ali para ter certeza de que eu estava morta." Os bombeiros chegaram, mas já era tarde demais. Minha casa estava completamente destruída. 82 anos de vida, 60 anos de casamento, décadas de memórias, tudo virou cinzas em algumas horas. Fiquei ali, tremendo de frio e de choque, vendo tudo o que eu amava ser reduzido a escombros. Roberto ficou ao meu lado o tempo todo, fazendo o papel do cunhado preocupado. Ele trouxe um cobertor, ofereceu água, disse palavras de conforto. Mas eu não conseguia tirar da cabeça a imagem dele parado na esquina, sorrindo enquanto minha casa queimava. O delegado apareceu no local ainda naquela noite. Ele fez algumas perguntas básicas, anotou algumas informações, disse que uma investigação seria aberta, mas eu percebi que, para ele, aquilo era apenas mais um incêndio em casa de pessoas idosas, provavelmente causado por um problema elétrico ou por algum descuido. Roberto ofereceu sua casa para eu passar o resto da noite. "Não é muito, mas é o que tenho", ele disse. "Família é família, Helena. Você pode ficar o tempo que precisar." Mas a ideia de ficar na casa dele me apavorava. Eu não me sentia segura perto dele. Preferia aceitar o oferecimento de uma vizinha, Dona Maria, que sempre foi gentil comigo. Ela me acolheu, me deu roupas limpas, me fez um chá quente e me deixou descansar em seu sofá. Mas eu não consegui dormir. Toda vez que fechava os olhos, via as chamas, sentia o cheiro de fumaça, ouvia o som da madeira queimando e, principalmente, via o sorriso de Roberto iluminado pelo fogo. Eu sabia que ele tinha feito aquilo. Eu sabia que ele tinha tentado me matar. Mas como provar? Na manhã seguinte, voltei ao local onde antes era minha casa. Havia apenas escombros, cinzas, pedaços de metal retorcido. Tudo o que restava de uma vida inteira caberia em algumas latas de lixo. Fiquei ali, olhando aquela devastação, tentando processar o que havia acontecido. Foi então que Roberto apareceu novamente. Ele chegou com lágrimas nos olhos, fazendo o papel do cunhado devastado. "Helena, que tragédia", ele disse. "Mas o importante é que você está viva. Coisas materiais a gente repõe, mas vida não." Mas havia algo diferente no jeito dele falar.
alguma coisa que me fez prestar atenção. Ele falava sobre como eu andava muito deprimida ultimamente, sobre como eu falava sozinha, sobre como a solidão estava fazendo mal para mim. Ele estava construindo uma narrativa, preparando o terreno para alguma coisa. Sabe, Helena, ele disse, baixando a voz como se estivesse me fazendo uma confidência. As pessoas estão comentando por aí que você talvez tenha provocado o incêndio. Você sabe como é, uma mulher sozinha, deprimida, com dívidas. Que dívidas? Eu perguntei confusa. Ora, Helena, você sabe que me deve mais de 10 mil reais. E eu sei que você estava preocupada com isso. Você mesma me disse que não sabia como ia conseguir me pagar. Naquele momento, percebi qual era o plano dele. Ele não queria apenas me matar. Ele queria destruir minha reputação, fazer com que todos pensassem que eu era uma mulher desesperada, que tinha provocado o incêndio para conseguir dinheiro de seguro ou para fugir das dívidas. Mas eu não tinha seguro, e as dívidas eram dele, não minhas. Eu era a credora, não a devedora. Ele havia invertido completamente a situação. Roberto, você sabe que não é assim, eu disse tentando manter a calma. Você que me deve dinheiro, não o contrário. Helena, você está confusa, ele respondeu, com uma voz condescendente. O choque do incêndio está afetando sua memória. Você me pediu dinheiro emprestado várias vezes. Eu tenho até anotações das quantias. Claro que ele tinha anotações. Ele havia se preparado para isso. Havia planejado cada detalhe, cada mentira, cada inversão da verdade. Ele não era apenas um assassino. Ele era um estrategista cruel, que queria não apenas me matar, mas destruir minha memória, minha honra, minha dignidade. Foi então que decidimos ir à delegacia. Roberto insistiu que era importante dar detalhes sobre o incêndio, ajudar na investigação. Eu concordei, pensando que seria uma oportunidade de contar minha versão dos fatos. Chegamos à delegacia por volta das 10 horas da manhã. O delegado, um homem de meia idade com cara de cansado, nos recebeu em sua sala. Ele começou fazendo perguntas básicas sobre o incêndio, sobre como eu havia escapado, sobre o que eu tinha visto. Eu contei tudo exatamente como havia acontecido: o cheiro de fumaça, o calor na porta, a fuga pela janela dos fundos, mas quando mencionei que tinha visto Roberto na esquina, ele imediatamente interrompeu. Mas é claro que eu estava na esquina, ele disse. Eu vi o fogo de longe e vim correndo para ajudar. Infelizmente, quando cheguei, as chamas já eram muito altas. Não pude fazer nada. O delegado anotou a versão dele e continuou fazendo perguntas. Foi então que Roberto começou a sua encenação. Ele começou a chorar, a falar sobre como estava preocupado comigo, sobre como eu andava muito deprimida ultimamente. Delegado, eu preciso ser honesto com o senhor, Roberto disse com voz embargada. Minha cunhada anda muito deprimida desde que meu irmão morreu. Ela fala muito sobre dívidas, sobre como não tem dinheiro para pagar as contas. Eu até emprestei dinheiro para ela várias vezes, mas ela sempre ficava muito angustiada. O delegado olhou para mim com uma expressão diferente. Era como se ele estivesse me vendo com novos olhos, como se estivesse considerando a possibilidade de que eu pudesse ter causado o incêndio. Senhora Helena, ele disse, a senhora estava com alguma dificuldade financeira? Tinha alguma dívida que a preocupava? Naquele momento, a dor da perda se transformou em uma fúria fria. Eu percebi que Roberto não queria apenas minha casa, não queria apenas minha morte. Ele queria destruir minha alma, minha dignidade, minha memória. Ele queria que eu fosse lembrada como uma mulher desesperada, capaz de queimar a própria casa. Delegado, eu disse, tentando manter a voz firme, eu não tenho dívidas. Eu tenho uma aposentadoria, uma vida simples, mas digna.
O único dinheiro que está em discussão aqui é o dinheiro que eu o emprestei para ele. Roberto começou a balançar a cabeça, como se eu estivesse delirando. Helena, você está confusa. O choque do incêndio está afetando sua memória. Você me pediu dinheiro emprestado várias vezes. Eu posso provar. E ele tirou do bolso um caderno pequeno com anotações. Mostrou para o delegado uma lista de datas e valores, supostamente registrando os empréstimos que eu havia pedido. Mas eu sabia que aquilo era falso. Eu sabia que ele havia inventado tudo aquilo. O delegado examinou as anotações de Roberto e depois olhou para mim. A senhora tem alguma prova de que emprestou dinheiro para ele? Eu não tinha. Eu havia emprestado dinheiro para ele por pena, por consideração familiar, sem pedir recibos, sem fazer anotações. Eu havia confiado na palavra dele. E agora ele estava usando minha confiança contra mim. Delegado, eu disse, eu não tenho provas escritas, mas isso não significa que não seja verdade. Eu conheço esse homem há décadas, eu sei do que ele é capaz. Foi então que percebi que Roberto havia preparado tudo muito bem. Ele havia criado uma narrativa convincente, com provas falsas, com testemunhas que confirmariam sua versão. Ele havia espalhado pela vizinhança a ideia de que eu estava deprimida, instável, desesperada. Saí da delegacia naquele dia com a sensação de que havia perdido mais do que minha casa. Havia perdido minha credibilidade, minha dignidade, minha verdade. Roberto havia conseguido inverter completamente a situação. Agora eu era a suspeita e ele era a vítima. Mas eu não iria desistir. Eu sabia a verdade e, de alguma forma, eu provaria que Roberto era o culpado. Ele havia subestimado minha força, minha determinação, minha capacidade de luta. Ele havia queimado minha casa, mas havia acendido uma força em mim que eu não conhecia. Ali, naquele momento, eu decidi que não seria vítima duas vezes. Eu não permitiria que Roberto destruísse minha memória, minha honra, minha verdade. Eu iria lutar. Nos dias seguintes, comecei minha própria investigação. Fui ao posto de gasolina da esquina, onde sempre comprava algumas coisas. Conhecia o frentista, um rapaz jovem chamado Carlos, que sempre foi educado comigo. Pensei que talvez ele tivesse visto alguma coisa na noite do incêndio. Quando cheguei ao posto, Carlos estava lavando o chão. Ele me viu e imediatamente veio falar comigo. Dona Helena, que coisa terrível o que aconteceu com sua casa. A senhora está bem? Estou viva, Carlos, e isso já é muito. Respirei fundo e fiz a pergunta que podia mudar tudo. Você estava trabalhando na noite do incêndio? Estava sim, Dona Helena. Trabalho no turno da noite aqui. Por quê? Você viu alguma coisa estranha? Alguém comprando gasolina fora do comum? Carlos parou de limpar o chão e me olhou com uma expressão pensativa. Agora que a senhora fala, teve um homem que apareceu aqui bem tarde, devia ser umas 11h30 da noite. Ele estava muito nervoso, suando muito, mesmo com o frio da noite. Meu coração disparou. Você lembra como ele era? Lembro sim. Um homem mais baixo, magro, com cabelo ralo. Ele pediu para encher um galão de gasolina. Disse que tinha acabado o combustível do carro na estrada. Mas eu achei estranho porque ele não tinha carro, veio a pé. Era Roberto, tinha certeza absoluta. E o que mais ele disse? Ele estava muito ansioso, Dona Helena. Pagou rapidinho e saiu correndo, mas deixou cair o troco no chão e nem voltou para pegar. Eram quase R$5. Quem deixa R$5 para trás? Carlos, você contaria isso para a polícia? O rapaz hesitou por um momento. Dona Helena, eu não quero me meter em confusão. Carlos, eu preciso da sua ajuda. Esse homem tentou me matar. Ele queimou minha casa comigo dentro e agora está tentando me culpar pelo incêndio. Sua ajuda pode salvar minha vida.
Ele me olhou nos olhos e deve ter visto o desespero, a verdade, a necessidade. Está bem, dona Helena, eu vou ajudar. Esse homem não parecia normal mesmo. Havia algo de errado com ele. Voltamos juntos à delegacia. Carlos contou ao delegado exatamente o que havia me contado. Descreveu Roberto perfeitamente, contou sobre o comportamento estranho, sobre a gasolina comprada sem necessidade aparente, sobre o nervosismo excessivo. O delegado anotou tudo e depois olhou para Roberto, que estava presente na delegacia. O senhor pode me explicar por que comprou gasolina na noite do incêndio? Roberto ficou visivelmente nervoso. Eu não lembro de ter comprado gasolina. O frentista o descreveu perfeitamente. Disse que o senhor estava muito nervoso, que comprou gasolina dizendo que havia acabado o combustível do carro, mas que veio a pé ao posto. Deve ser engano, Roberto disse, mas sua voz estava trêmula. Eu não comprei gasolina para nada. Então, por que suas impressões digitais estão no galão de gasolina que encontramos nos escombros da casa? Roberto empalideceu. Ele não esperava que o galão fosse encontrado ou que fosse possível identificar impressões digitais nele. Eu posso explicar. Então explique, disse o delegado com um tom mais sério. Roberto tentou inventar uma história sobre ter ajudado a limpar o quintal da minha casa alguns dias antes, sobre ter mexido com ferramentas e galões que estavam lá. Mas sua versão estava cheia de contradições, de detalhes que não faziam sentido. O delegado pediu para examinar o caderno, onde Roberto havia anotado supostamente os empréstimos que eu havia pedido. Quando analisaram a tinta, descobriram que todas as anotações haviam sido feitas com a mesma caneta, provavelmente no mesmo dia. Não eram anotações feitas ao longo de meses, como Roberto alegava. Além disso, investigaram as movimentações bancárias. Minha conta mostrava claramente os saques que eu havia feito para emprestar dinheiro a Roberto. Não havia nenhuma evidência de que eu tivesse dívidas ou problemas financeiros. A investigação também revelou que Roberto havia feito várias perguntas na vizinhança sobre o valor da minha casa, sobre meus hábitos, sobre minha rotina. Várias pessoas confirmaram que ele falava com frequência sobre como eu vivia bem demais e sobre como a casa valia uma fortuna. Mas o que selou o destino de Roberto foi a descoberta de que ele havia contratado um seguro de vida em meu nome, 2 meses antes do incêndio. Ele havia falsificado minha assinatura e se colocado como beneficiário. Se eu tivesse morrido no incêndio, ele receberia R$50 mil. Quando essa informação veio à tona, a máscara de Roberto caiu completamente. Ele não conseguiu mais manter a farsa do cunhado preocupado. O delegado o prendeu na mesma hora. Roberto Silva, você está preso por tentativa de homicídio, incêndio criminoso e falsificação de documentos, disse o delegado. Tem o direito de permanecer calado. Tudo o que disser poderá ser usado contra você. Quando as algemas foram colocadas nos pulsos dele, Roberto me olhou com um ódio puro. Você deveria ter morrido, Helena. Você deveria ter morrido naquela casa. Mas eu não morri, eu respondi, olhando nos olhos dele. E agora todo mundo sabe quem você realmente é. Ele foi levado para a prisão e eu finalmente pude respirar aliviada. A verdade havia prevalecido. Carlos, o frentista que eu mal conhecia, havia sido minha salvação. Aquele rapaz jovem teve a coragem de contar a verdade, mesmo sabendo que poderia se complicar. Nos dias seguintes, a história se espalhou pela cidade. As pessoas que antes duvidavam de mim, que suspeitavam que eu pudesse ter causado o incêndio, vieram me pedir desculpas. Perceberam que haviam julgado mal uma mulher que havia perdido tudo e ainda por cima estava sendo caluniada. A comunidade se mobilizou para me ajudar.
Arrecadaram dinheiro, roupas, móveis básicos. Algumas pessoas ofereceram trabalho, outras ofereceram um lugar para morar. Descobri que havia muito mais bondade no mundo do que eu imaginava. Dona Maria, a vizinha que me acolheu na primeira noite, me convidou para morar com ela permanentemente. Helena, você não precisa passar por isso sozinha, ela disse. Temos idade parecida, podemos fazer companhia uma para a outra. Aceitei o convite, mas com a condição de que eu contribuiria com todas as despesas. Não queria ser um peso para ninguém. Queria reconstruir minha vida com dignidade, da mesma forma que havia construído a primeira vez. O julgamento de Roberto aconteceu 6 meses depois. Eu tive que depor, contar toda a história, reviver todos os momentos de terror. Mas também foi uma oportunidade de mostrar para todo mundo que eu não era uma mulher louca, deprimida ou criminosa. Eu era uma vítima que havia encontrado forças para lutar. Roberto foi condenado a 12 anos de prisão, tentativa de homicídio, incêndio criminoso, falsificação de documentos, estelionato. O juiz disse que o crime havia sido especialmente cruel porque havia sido cometido contra uma pessoa idosa e vulnerável, por alguém que deveria protegê-la. Quando a sentença foi lida, eu não senti alegria, não senti vingança, senti apenas um alívio profundo, como se um peso gigantesco tivesse sido tirado dos meus ombros. A justiça havia sido feita. A verdade havia prevalecido. Roberto me olhou uma última vez, antes de ser levado de volta à prisão. Havia derrota em seus olhos, mas também um ressentimento que provavelmente o acompanharia pelo resto da vida. Ele havia tentado me destruir, mas havia destruído apenas a si mesmo. Saí do tribunal naquele dia com a sensação de que havia recuperado não apenas minha honra, mas também minha fé na humanidade. Carlos, o frentista que quase não me conhecia, havia arriscado se envolver numa confusão para me ajudar. Dona Maria havia me acolhido sem pedir nada em troca. A comunidade havia se mobilizado para me apoiar. Percebi que Roberto havia queimado minha casa, mas não havia conseguido queimar minha alma. Ele havia tentado destruir minha reputação, mas havia apenas fortalecido minha determinação. Ele havia tentado me matar, mas havia apenas me ensinado o quanto eu era forte. Hoje, 3 anos depois do incêndio, eu moro numa casinha simples que consegui comprar com a indenização do seguro e com a ajuda de amigos. Não é a mesma casa onde vivi com João, mas é um lar. É um lugar onde me sinto segura, onde posso dormir tranquila, onde posso receber as pessoas que amo. Tenho um jardim pequeno, onde plantei novas roseiras. Não são as mesmas que João plantou para mim, mas são bonitas e perfumadas. Cada vez que olho para elas, lembro que é possível recomeçar, que é possível fazer crescer coisas belas, mesmo depois da destruição. Dona Maria continua sendo minha melhor amiga. Ela me ajudou a passar pelos momentos mais difíceis, me deu força quando eu pensava que não conseguiria continuar. Descobri que a amizade verdadeira é um dos maiores tesouros que podemos ter na vida. Carlos, o frentista que me salvou, se tornou como um neto para mim. Ele mudou de emprego, abriu uma oficina mecânica pequena e eu faço questão de visitar ele sempre que posso. Às vezes, as pessoas mais importantes da nossa vida aparecem quando menos esperamos. Sobre Roberto, eu prefiro não pensar muito. Sei que ele ainda está preso, que ainda tem alguns anos para cumprir. Não sinto ódio por ele. Sinto pena. Pena de um homem que tinha uma família, que poderia ter vivido uma vida digna, mas que escolheu o caminho da inveja, da maldade, da destruição. Perdoar não significa esquecer, não significa aceitar o que foi feito. Perdoar significa não permitir que o mal que nos fizeram continue nos fazendo mal. Significa escolher seguir em frente,
Escolher ser feliz apesar de tudo. O perdão é algo que a gente dá para si mesma, para não carregar o peso do ódio. Eu me perdoei por ter sido ingênua, por ter confiado em alguém que não merecia minha confiança. Eu me perdoei por não ter percebido os sinais mais cedo, por não ter me protegido melhor. A ele eu entreguei a justiça dos homens e a de Deus. Não é minha responsabilidade punir ou perdoar os crimes que ele cometeu. Minha responsabilidade é cuidar de mim mesma, reconstruir minha vida, ser feliz. Encontrei paz não ao esquecer, mas ao me orgulhar da mulher que se reergueu das cinzas. Descobri que sou mais forte do que imaginava, que posso suportar mais do que pensava ser possível. Descobri que a verdade sempre prevalece, mesmo quando parece que todos estão contra nós. Aprendi que as pessoas boas são maioria. Por cada Roberto que existe no mundo, existem dezenas de Carlos, de Dona Maria, de pessoas dispostas a ajudar, a apoiar, a fazer o bem. O mal faz muito barulho, mas o bem é mais forte. Aprendi que a idade não é um limite para recomeçar. Aos 82 anos, eu reconstruí minha vida, fiz novos amigos, encontrei nova alegria. Nunca é tarde para começar de novo. Nunca é tarde para ser feliz. Aprendi que a nossa maior força não está nas coisas que possuímos, mas na nossa capacidade de resistir, de superar, de continuar. Roberto destruiu minha casa, mas não conseguiu destruir minha alma. Ele queimou meus móveis, mas não conseguiu queimar minha dignidade. A maior força que possuímos é a nossa própria verdade. Mesmo que tentem nos destruir e nos calar, mesmo que inventem mentiras sobre nós, mesmo que todos pareçam estar contra nós, a verdade sempre encontra um caminho. A verdade é como uma semente. Por mais que tentem enterrá-la, ela sempre acaba brotando. Nossa capacidade de recomeçar é a arma mais poderosa que temos. Não importa quantas vezes nos derrubem, não importa quantas vezes percam tudo, sempre podemos nos levantar e começar de novo. Sempre podemos plantar novas roseiras, sempre podemos construir novos lares, sempre podemos fazer novos amigos. Hoje, quando olho para trás, vejo que tudo o que vivi me trouxe até aqui. Minha história não é só sobre dor, é sobre força, sobre recomeços, sobre a vitória do bem sobre o mal. É sobre nunca perder a esperança, mesmo quando tudo parece perdido. Se você chegou até aqui, obrigada por me ouvir. Obrigada por me permitir dividir essa história que carrego no peito há tanto tempo. Contar essa história foi doloroso, mas também foi libertador. Foi uma forma de honrar minha própria trajetória, de reconhecer minha própria força. Me conta nos comentários se você já viveu algo que te marcou profundamente. Se você já passou por uma situação onde teve que encontrar forças que não sabia que tinha. Se você já teve que recomeçar quando parecia impossível. Lembre-se, você é mais forte do que imagina. Você tem dentro de si uma luz que ninguém pode apagar. Você tem uma verdade que ninguém pode roubar. E você tem uma capacidade de recomeçar que é maior do que qualquer destruição. Nunca desista, nunca perca a esperança. Nunca deixe que tentem convencer você de que você é menor do que realmente é. Você é capaz de superar qualquer tempestade, de sobreviver a qualquer incêndio, de se reerguer de qualquer queda. Um beijo no seu coração e que Deus abençoe cada um de vocês. Até a próxima história.